Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª aula do curso de Direção de Fotografia para curtas-metragens. Hoje falaremos da nossa matéria-prima, a luz. Sua definição, os fenômenos da luz, tipos de luz com relação ao grau de dispersão e alguns esquemas de luz básicos. Para começarmos, precisamos definir o que é luz. Luz nada mais é do que uma radiação eletromagnética que ela é perceptível ao olho humano. O que significa? Nós estamos envoltos, imersos em uma infinidade de radiações eletromagnéticas, de ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, sinais de televisão, 3G, 4G, 4.5G, Wi-Fi, tudo isso são ondas eletromagnéticas. Só que só uma certa frequência, só um facho dessas ondas, nós conseguimos perceber. É como se nossos olhos fossem antenas que conseguem captar esse sinal eletromagnético. E através desse sinal, a gente consegue enxergar tudo, né? Os objetos, a luz, as coisas, né? A profundidade, tudo isso. E a nossa câmera também trabalha da mesma forma. Ela tem um sensor que ela capta essa radiação eletromagnética dentro de uma frequência. E dependendo dessa frequência, desse comprimento de onda da radiação eletromagnética, ela vai ter uma cor. Quando a gente soma todas as cores, a gente tem a radiação eletromagnética na cor branca, né? O lúmen, a luz, a parte visível. Mas essa questão de cor nós já falamos na aula anterior. Existem algumas câmeras que trabalham com outras ondas eletromagnéticas, elas são perceptíveis a outros tipos de onda. Então ela emite essa radiação eletromagnética, essa radiação bate e volta, assim como é a luz, e ela consegue perceber, né, de acordo quanto mais ou menos reflete, ela consegue perceber os objetos. Eu nada mais descrevi do que as câmeras de visão noturna, que elas trabalham com infravermelho. O infravermelho não é perceptível pelo olho humano, né? A gente não consegue ver o infravermelho, mas ele está por aí. E a câmera, ela é desenhada, as câmeras de visão noturna, elas são desenhadas para perceber esse tipo de radiação. Assim como os nossos olhos, eles percebem a radiação eletromagnética, que é visível. Falando agora sobre fenômenos da luz, é muito importante que nós saibamos, entendamos esses fenômenos para poder controlar a luz dentro de um set de filmagem, dentro do nosso cenário. E falaremos sobre o fenômeno de reflexão. Reflexão nada mais é quando a luz é projetada sobre uma superfície e dali ela segue para algum outro caminho. Então a luz ela bate num local e ela vai para outro local, né? Você redireciona a luz através da reflexão. Nós temos dois tipos de reflexão, a reflexão regular e a reflexão irregular. E o que vai definir esse tipo de reflexão é a superfície que a gente vai trabalhar. Então, se nós trabalharmos com superfícies regulares, superfícies polidas, nós vamos ter uma característica de reflexão regular. O que isso faz? A luz ela acerta o nosso objeto, nossa superfície, e ela vai ser refletida. Se vocês observarem aqui, vocês conseguem ver exatamente, né, o refletor que está aqui me iluminando. Então, a reflexão regular, ela é muito utilizada com espelhos, né? O espelho ele tem uma capacidade de refletir melhor do que outro tipo de superfície, né? Porque o espelho, além de ele ser plano, ele ser liso, né? Ele ser uma superfície perfeitamente lisa, ela também é prateada, ela tem aquela camada de prata. Então você tem uma reflexão muito forte, muito alta, né? Porcentagem de reflexão muito alta. Esse tipo de reflexão, você consegue preservar a característica da fonte de luz, né? Então se a luz está vindo dura, né? Se ela tiver um grau de dispersão duro, você consegue utilizar uma reflexão regular e manter essa luz, essa característica de luz dura. E vice-versa, se você estiver trabalhando com uma luz semidifusa ou uma luz difusa, ele também vai fazer esse efeito. Próxima reflexão que nós temos é a reflexão irregular, que trata-se de uma reflexão sobre uma superfície que ela não é lisa, né? Ela não é polida. Então, os raios luminosos eles batem na superfície, ao invés de eles serem direcionados paralelos, né, preservando essa característica de luz, da fonte de luz, acertam a superfície e se espalham, elas saem de maneira irregular.
Então você gera uma característica de luz, você difunde a luz, você gera uma característica de luz mais difusa. E o que a gente usa no corriqueiro, que funciona muito bem e é bem acessível, é o nosso isopor. Então eu consigo utilizar uma placa de isopor para poder fazer uma reflexão, né? Eu consigo difundir essa luz, né? Sem isopor, com o isopor, eu consigo fazer esse preenchimento no meu rosto, eu consigo fazer uma iluminação mais difusa no meu elemento que eu quiser trabalhar. Outro fenômeno que nós temos é o fenômeno de refração. Refração a gente acaba estudando na escola de uma maneira meio chata, né? Que a gente sempre tem aquele exercício de um laser, né, dentro de um aquário e muda a direção da luz, que perde velocidade. É uma atividade que a gente não vê o porquê da gente estudar aquilo. Mas a refração ela é muito importante no cinema, no audiovisual, porque você consegue alterar as características de luz fazendo uso desse fenômeno. E o que é a refração? Refração nada mais é de quando a luz ela acerta um anteparo, né, uma superfície transparente ou translúcida, ou seja, transparente, que a gente consegue ver tranquilamente do outro lado, ou então que ela é translúcida, ela passa, você vê mais ou menos o que tem do outro lado, você não vê 100% do outro lado. No caso aqui, a gente vai trabalhar esse fenômeno de refração, alterando a característica da luz. Então, a gente tem uma luz branca que está incidindo em mim, e eu vou usar esse filtro âmbar, né, ele é alaranjado, ele vai justamente parte da luz, né, ela vai bater aqui e vai voltar do nosso refletor, e parte dessa luz atravessa. E assim que ela atravessa, ela sofre uma refração, ela se modifica. E nesse caso aqui, ela vai fazer uma modificação, isso aqui é um filtro de conversão, ele vai justamente mudar a cor da luz. Então vai sair de branco para amarelo barra laranja, né? Você tem uma cor mais âmbar. Eu posso até colocar aqui, que aí vocês enxergam melhor. Então, eu tenho uma característica de luz, eu tenho uma alteração da minha característica de luz de branco para âmbar. Estou utilizando um fenômeno de refração para isso acontecer. Tirei aqui agora. E eu tenho outros filtros, né? Eu posso fazer essa refração, em vez de alterar a luz, a cor da luz, a temperatura de cor da luz, a gente vai usar um filtro para poder aumentar ou diminuir a difusão. Eu posso colocar aqui também, não vai dar muita diferença, vocês não vão perceber muita diferença, mas eu consigo transformar essa fonte luminosa utilizando o fenômeno de refração. E o próximo fenômeno que nós temos, que é muito utilizado também, é o fenômeno de absorção. A gente absorve a luz, a gente evita, a gente barrera ela. Só que se a gente for usar uma superfície branca, irregular, ou um espelho, a gente vai acabar refletindo essa luz, que ela vai bater e ela vai seguir em outra direção. E a absorção é justamente, a luz ela vai acertar esse objeto, esse anteparo, e ela vai ser absorvida, ela não sai dali, ela fica presa, ela morre ali. O recurso que a gente vai utilizar para poder barrerar essa luz é o preto. Se o preto ele absorve todas as cores e o branco, a luz branca, são todas as cores, quando a gente usa um tecido preto, a gente justamente vai barrerar essa luz, a gente vai fazer sombra. Então a gente consegue utilizar um tecido preto, a gente tem as flags, as bandeiras, que são específicas de iluminação. Você vai barrerar alguma luz que você não queira que entre na sua cena, ou evitar que alguma luz da tua cena invada outro ambiente ou outra cena. Então você vai estar utilizando as bandeiras pretas. Aqui no caso eu estou usando uma camisa, na hora do desespero, às vezes você precisa de um tecido preto urgente e uma camisa acaba resolvendo, um lençol, você consegue dar essa solução com baixo orçamento. E eu vou mostrar justamente para vocês, ó, tecido preto, cobri aqui a minha fonte de luz e eu estou aqui numa entrevista com pessoa não identificada, Eu consigo controlar isso, eu consigo direcionar. Eu tenho um tecido preto, eu posso usar uma cartolina preta, eu posso usar um papelão preto? Pode, ele vai ter o mesmo efeito de absorver a luz. Só que em vez de ser um material maleável, ele é um material um pouco mais rígido. Você consegue recortar e fazer os seus efeitos. Continuando, tipos de luz com relação ao grau de dispersão, a gente tem a luz dura, também pode ser chamada de luz direta, e a luz difusa. Alguns autores chamam desse grau de dispersão de qualidade da luz, mas eu não gosto muito de utilizar esse termo, porque a luz artificial ela tem uma série de fatores que vão influenciar na sua qualidade de luz. A frequência de operação, o índice de reprodutividade de cor,
temperatura de cor. Existe uma série de fatores técnicos que vão interferir na qualidade daquele refletor, daquela luz artificial. Então, eu não gosto de utilizar esse termo qualidade da luz, porque acaba confundindo algumas coisas. Você pode ter uma luz dura ou difusa e ela pode ter uma qualidade ruim, o seu refletor. E vice-versa, você pode ter uma luz dura ou difusa e você ter uma qualidade de luz boa, porque você está usando um refletor que tem uma qualidade de luz interessante. Então, eu acho que a qualidade está muito mais a questão técnica, né, a questão da construção do equipamento, do que ao grau de dispersão, se aquela luz ela é muito dispersa ou se aquela luz ela é concentrada. Continuando, a referência que nós temos de luz é o Sol, né? A nossa luz natural ela é o Sol, ela vem de cima, né? Então a gente vai ter uma característica de luz quando a gente for compor uma cena, a gente geralmente trabalha a luz de cima, né? É a luz que a gente usa na nossa casa, ela também vem de cima, salvo quando tem algum abajur, alguma iluminação um pouco diferente, mas normalmente vem de cima. E quando você bota essa luz de uma outra direção, de baixo para cima, ou em um outro ângulo que não é superior, ela acaba gerando um efeito estranho para quem está assistindo. Tanto é que filmes de terror, filmes mais pesados, eles acabam trabalhando aquela iluminação de baixo para cima, que você muda o semblante da pessoa por conta da iluminação que a gente não está acostumada a ver. A luz natural, ela vai ter duas maneiras de a gente perceber ela, basicamente. A gente vai ter a luz dura, direta, que é a luz do sol, que ela vai estar incidindo em cima da gente, em cima dos objetos. Vai ter marcações duras, a gente tem sombras bem marcadas, a gente tem sombras bem definidas, a gente consegue ver bem a sombra da gente. E nós temos a luz difusa, que ela vai ser difundida, ela vai ser espalhada. Nós temos, por exemplo, um dia nublado, que a gente vai ter a luz do sol sendo refratada pela nuvem. Então a luz do sol ela acerta a nuvem, atravessa a nuvem refratada, né, e ela se espalha no ambiente. Então a gente tem uma luz mais suave, mais difusa, e temos uma luz com menos sombras marcadas. Então a gente tem uma característica de luz difusa, diferente da luz direta do sol. Outra questão que faz a gente ter a característica de luz dura ou difusa é em relação à proporção da fonte de luz ao que ela está iluminando. O que significa? Quanto maior a nossa fonte de luz em relação ao objeto que a gente está iluminando, mais difusa é aquela luz. E quanto menor é a fonte de luz em relação ao objeto que está iluminando, mais dura é aquela luz. Exemplo, mais uma vez, o Sol. O Sol é uma bola de fogo enorme, mas pela distância que ela está da Terra, né, a proporção da bolinha do Sol que está iluminando a Terra toda é pequena. Então ela vai gerar essa característica de luz. Se a gente chegar muito próximo do Sol e não queimar, a gente vai ter uma característica de luz difusa, porque a fonte ela é enorme. Algumas fontes de luz, quando você quiser transformar uma luz dura em luz difusa, basta você aumentar aquela fonte em relação ao objeto. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode refratar, a gente bota uma gelatina difusora, coloca um tecido, um lençol, um papel, ou usa algum recurso apropriado para difundir aquela luz. E a gente vai ter uma luz de dura para difusa. Isso também dá para fazer. O que se pode fazer também para alterar essa característica de luz é rebater essa luz de maneira irregular, fazer uma reflexão irregular da luz, usar uma placa de isopor, usar uma parede. Então você acaba difundindo, espalhando toda aquela luz e mudando a característica da sua iluminação. Então, mais uma vez, lembrando, se eu pegar uma fonte de luz pequena, né? Uma fonte de luz pequena e botar ela bem afastada, eu gero uma característica de luz dura. Se eu pegar uma fonte de luz maior ou aproximar muito do meu objeto, eu vou gerar uma característica de luz difusa, por conta da proporção da fonte luminosa em relação ao objeto. Para vocês entenderem, o LED, né, o refletor LED, eles são vários LEDzinhos pequenos, né? Os LEDs, eles não geram luz suficiente, esses LEDs bem pequenininhos, para iluminar uma cena. Para fazer esse tipo de refletor, eles botam vários LEDs lado a lado, né? Para poder o somatório da iluminação do LED gerar essa luz que vocês estão vendo. Então, quanto mais LEDs juntos, ele vai gerar mais luz e eu consigo iluminar a cena. Se a gente fosse trabalhar só com LED, seria uma luz dura, mas como eles acabam juntando e virando um painel de luz,
acaba se tornando uma luz difusa. A gente pode utilizar o difusor também, como eu mostrei para vocês, que ele vai transformar esses vários pontinhos, né, de LED em uma chapa inteira. Então você refrata o LED e altera a característica de luz dele, de dura para difusa. Existem outros modelos de LED no mercado que eles são LEDs maiores e ele vai fazer essa iluminação direta, acaba gerando uma luz dura, porque é só uma fonte de luz iluminando, ao invés de serem vários LEDzinhos. Outra coisa que é muito importante que a gente entenda de luz, que a intensidade luminosa ela é o inverso do quadrado da distância. O que significa? Que quanto mais afastado quanto mais distante você vai afastar sua fonte de luz, você vai perder 1 quadrado de intensidade, né? 1 quadrado, 2 elevado a 2, né? 3 elevado a 2, 4 elevado a 2, 5 elevado a 2. Então, conforme você vai aumentando essa distância, você vai perdendo 1 quadrado de intensidade. O que significa? Se a gente está fazendo uma iluminação aqui a 5.6, né, de diafragma e eu não tenho como controlar a intensidade luminosa e eu preciso diminuir essa intensidade de luz que está muito forte, basta eu afastar essa minha fonte de luz que eu vou diminuir a intensidade que está chegando no meu rosto. Então eu consigo resolver muitas das situações de iluminação no meu set apenas afastando ou aproximando o nosso equipamento de iluminação. Claro que é importante que vocês entendam que o refletor ele tem um limite, né? A luz ela tem um limite. Ela não vai conseguir iluminar mais. Então, se você quiser chegar num diafragma, né, usando o nosso fotômetro, que a gente precise ter um contraste maior, você vai ter que aproximar essa fonte de luz. Só que vai ter uma hora que vai estar muito próximo do seu assunto e talvez ele vaze na cena, ele entre no enquadramento. Por isso que em alguns casos é necessário locar equipamentos de luz mais potentes para você poder iluminar melhor a sua cena. Então, se tiver um equipamento de luz potente, você consegue diminuir a intensidade dele afastando ou então dimerizando, né? Diminuindo a potência dele lá no regulador dele. Quando a gente não tem isso, a gente acaba precisando aproximar muitos refletores e a gente vai ter que aproximar também a câmera para poder cortar os nossos objetos, os nossos refletores da cena. Eu vou dar um zoom out aqui para vocês poderem entender mais ou menos a proximidade dos equipamentos. Aqui vocês estão vendo, eu tenho um refletor aqui do lado, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, parte dele está entrando na cena. E aqui eu também tenho uma luz aqui em cima. Não está aparecendo tanto, mas ela está armada aqui em cima de maneira difusa para poder iluminar o ambiente. Então eu consigo, para eu poder fazer um enquadramento que pegue o meu rosto e não apareça as luzes, eu preciso justamente aproximar, enquadrar a minha câmera mais próxima do assunto. E a gente utilizando os refletores mais próximos, né, a gente acaba consumindo menos luz, a gente consegue regular ele com a potência mais baixa, ele acaba consumindo menos luz ou menos bateria. E outra coisa que é importante, se a gente precisa de um refletor para iluminar todo um ambiente muito grande, ou se a gente tiver um ambiente muito grande para poder iluminar, a gente provavelmente vai precisar de refletores mais potentes e mais fortes. Pra vocês terem ideia, esse refletor aqui é um refletor de 900 LEDs e ele está sendo usado na metade da potência dele, da carga dele. Mas se eu fosse fazer uma cena maior, que eu precisasse de mais personagens, ele só não daria conta. Ele ilumina muito, ilumina bastante, né? Para os olhos humanos ele é muito potente. Mas para a câmera, quando a gente precisar trabalhar com diafragmas 5, 5.6 ou algo maior, eu vou ter que usar ele diretamente em cima do personagem. Eu não consigo rebater ele para fazer uma luz difusa, porque ele perde muita intensidade de luz quando você rebate ele. Então você vai precisar talvez de objetivas mais claras, né, 2.8, 1.8, 1.4, para poder gravar, se você for usar esse tipo de refletor num cenário maior, ou então ter vários refletores desses para poder iluminar um cenário. Aí, dependendo da produção, talvez valha a pena você alocar refletores maiores para resolver essa situação toda de iluminação, do que você ter vários menores. Aí vai variar muito do que você vai gravar, onde você vai gravar, depende de locação, depende de orçamento, depende de um monte de coisa. Eu queria mostrar para vocês aqui uma ferramenta super, ultra, mega, blaster útil, que é o nosso fotômetro, né? O fotômetro de mão. O que essa ferramenta aqui faz? Ela fotometra, ou seja, ela mede a luz. Só que
O que ela faz, né, o que ela vai trabalhar, o que ela vai auxiliar o diretor de fotografia é justamente a exposição, como é que a gente vai expor essa cena, como é que a gente vai montar essa cena. E esse recurso aqui, né, esse aparelho, ele simplesmente, você diz qual é o ISO que você está usando e a velocidade, e você, quando você for medir, ele vai dizer exatamente qual é o diafragma que você tem que usar. Então ele é muito interessante e faz você ganhar muito tempo na hora de montar uma cena. Você consegue ver justamente a relação de contraste das luzes que estão na cena. Pra vocês terem ideia, eu estou aqui com duas luzes trabalhando. Se eu for medir essa luz aqui, né, eu boto onde é que está acertando a luz, faço a medição, ele vai me dizer aqui o quanto de luz eu preciso usar, né? Aqui ele está me dando 5,6 de diafragma. Então se eu colocar o meu diafragma 5,6 na câmera, ele vai estar bem exposto para esse tipo de luz, que é justamente o que está acontecendo. Estou com 5,6 diafragma, eu medi minha luz, né, como essa aqui, para poder montar a cena. Atrás também tem outra iluminação, só que ela está com uma luz bem mais baixa, né? Está com 2,8 de diafragma. Se eu puxar, abrir para 2,8, a gente vai enxergar melhor o cenário, mas eu vou acabar estourando a iluminação no meu rosto. Mas eu consigo equilibrar essas luzes. Eu vou botar aqui no diafragma 2,8, né? Eu vou ter que diminuir aqui e medir até chegar nesse resultado. Vou diminuindo aqui, né? Até chegar em 2,8, que aí eu consigo ajustar a minha iluminação com a de trás, né? E vocês vão ver 2,8. E agora eu vou ajustar aí na câmera, botar o diafragma 2,8, que vocês vão enxergar todo o cenário. Vai dar uma outra estética ao cenário. Então eu alterei tudo para 2,8 e eu consigo ter, né, consigo enxergar melhor o cenário lá atrás. Só que conforme você abre o diafragma, você diminui a profundidade de campo. Então, dependendo da cena que você for fazer, como essa aqui, que eu preciso ter uma profundidade de campo maior, para minha mão ficar focada, o meu rosto ficar focado, eu preciso trabalhar com diafragmas mais fechados. Por isso que eu decidi trabalhar com 5,6, 5,6, que eu tenho um espaço maior dessa profundidade de campo em relação ao 2,8. Vou voltar agora para o original. Eu queria mostrar para vocês aqui alguns esquemas de iluminação, né? A gente está começando com esse aqui, que é uma iluminação de 2 pontos, né? Eu tenho uma luz que ela está fazendo a luz principal, que ela está me iluminando, né? A luz principal ela sempre vai ser a luz mais forte da cena, é ela que vai direcionar a cena, como é que vai ser a gravação, e eu estou com uma luz de fundo. Eu vou apagar a luz de fundo para vocês poderem ver a diferença, certo? Apaguei a luz de fundo e aqui eu estou com o cenário, só eu. Mesma configuração de luz, estou eu sozinho no cenário nessa captação. Então, para a gente poder enxergar o fundo, né? Se bem que aqui está rebatendo um pouco de luz aqui atrás, para a gente poder enxergar o fundo, a gente precisa iluminar fundo, senão a gente não tem esse tipo de iluminação. Aqui eu estou com uma única luz e eu vou fazer um esquema de luz cruzado, né? Basta eu pegar, eu vou acender uma outra luz aqui atrás de mim e eu crio essa atmosfera, né? Eu tenho uma faixa de luz aqui desse lado, eu tenho uma faixa de sombra e eu tenho uma faixa de luz desse lado. Eu crio volume, eu consigo criar essa atmosfera no meu personagem, né? Eu consigo criar esse tipo de luz e gera uma composição bem interessante. É uma iluminação cruzada. Não necessariamente essa luz ela precisa estar nesse sentido, você pode mudar, desde que uma luz fique de frente para a outra, né? Você consegue criar esse estilo de iluminação. Posso mudar um pouco esse desenho de luz, esse desenho de sombra no meu rosto. Mas é uma iluminação bem interessante. Percebam que eu não estou iluminando o fundo, mas eu poderia usar essa luz aqui e iluminar o fundo. Então vocês conseguem enxergar melhor o fundo aí atrás, porque eu estou colocando uma luz no fundo. Tudo que você vai ver num cenário, numa gravação, se você está enxergando é porque tem uma luz iluminando ali. Fato isso. Seja luz natural, seja luz artificial. Ah, mas a gente não consegue controlar, né? Diminuir a luz do sol, né? A gente não consegue ir lá e regular num botãozinho, como refletor, para poder controlar a luz do sol. Não, verdade, mas a gente pode usar recursos para absorver essa luz, como a gente viu. Ou então a gente consegue bloquear, né, absorver ou ajustar, corrigir isso na configuração da câmera. Trabalhar com diafragmas que façam com que alguns objetos fiquem ocultos, como é o caso do fundo aqui que eu fiz nesse esquema de iluminação que vocês estão me vendo, né? O fundo está mais oculto do que eu, então
a atenção do espectador ele sempre vai para o local que está iluminado, em relação ao local que não está iluminado. Algumas cenas de filme, quando ele quer destacar mais um personagem ou outro, aquele personagem ou aquele assunto, ele recebe um pontinho, um pouco mais de luz, de intensidade luminosa, do que os outros personagens. É sutil, mas tem uma diferença para marcar o personagem principal. Isso pode ser trabalhado com luz, isso pode ser trabalhado com composição de cor, como a gente também já viu, e a gente consegue, né, e pode se fazer trabalhar essa percepção do espectador, que é tão sutil, né? Quem não está acostumado a ver isso, para quem não tem conhecimento dessas técnicas, né? Para o espectador leigo, ele não percebe, é algo que é meio subjetivo. Mas para quem estuda e trabalha na área, vê, né, exatamente a intenção do diretor de dar destaque em mais um ponto, né, em mais um assunto, ou em mais alguma ação que está acontecendo. Esse aqui é um outro esquema de iluminação que nós podemos utilizar, né? Uma iluminação que ela é zenital. Eu estou trabalhando com alto contraste, então a gente tem uma diferença muito grande das zonas claras para as zonas escuras, né? Vocês quase não veem minhas mãos aqui na região. Esse esquema de iluminação ele foi muito utilizado no filme Poderoso Chefão. E ele dá uma certa dramaticidade à cena. E também é uma iluminação um tanto fácil de se trabalhar, pelo simples motivo que você coloca a sua iluminação no teto e você não vai ter tripé, nem nenhum outro equipamento ou maquinaria na frente da cena, atrapalhando o set de filmagem. Então você consegue iluminar de cima e tem as suas câmeras livres, né? Você tem a segurança que não vai vazar nenhum equipamento no seu enquadramento. E é uma cena que dá essa dramaticidade, né? Ela ficou muito marcada no Poderoso Chefão, fazendo esse tipo de cena, né? Don Corleone acariciando seu gato durante o filme, as discussões, né? E o que é legal da iluminação é que a gente consegue, né, fantasiar ou desaparecer alguns elementos conforme a gente trabalha, né? Quem lembra do clipe do Queen, né, Bohemian Rhapsody, você tem as caras cantando, e é tudo uma questão de iluminação. Você consegue criar, trabalhar isso fazendo esse tipo de iluminação. Outra coisa que é interessante a gente destacar é justamente esse contraste, né? Parece que eu estou num ambiente escuro, muito escuro, mas na realidade a gente só tem uma relação de contraste muito grande. O que que significa? Que a luz que eu estou usando aqui, ela é muito mais intensa do que a luz que está no ambiente. As luzes aqui do meu cenário, do meu set, elas estão acesas. Tem 3 lâmpadas acesas aqui, só que elas não têm intensidade similar a desse refletor que está me iluminando. Para vocês terem ideia, eu estou trabalhando aqui com o ISO 100 e a velocidade 1/50 segundos. E se eu vou fazer a medição de luz aqui, eu estou com cerca de 9, 10 de diafragma, que é justamente a configuração de diafragma que eu estou usando, diafragma 9. Então, a minha câmera está setada para pegar essa iluminação aqui no meu rosto, só que a luz do ambiente, né, todo o resto do ambiente, vai trabalhar um diafragma entre 2 e 1.6, nessa mesma configuração de velocidade 1/50 e de ISO 100. Então, como você tem uma diferença muito grande de contraste, né, de diafragma, que é o recurso que a gente está trabalhando, você acaba ocultando elementos nessa cena, você acaba sumindo, desaparecendo com essas informações. Para vocês terem ideia, esses filmes que têm essa estética, né, escura, obscura, né, filmes com essa iluminação que a gente vai chamar de low-key, é uma iluminação predominante de baixas luzes, que é diferente do high-key, quando é um filme muito iluminado, um cenário muito iluminado, ele não necessariamente está trabalhando com poucas luzes ou com luzes fracas. Geralmente é o contrário, ele tem um cenário, ele tem um local e ele faz uso de luzes, né, de refletores muito potentes para poder fazer esse tipo de contraste e iluminar toda a cena, todo o cenário. Então, aqui eu estou com outro esquema de luz que está extremamente gambiarra. Eu estou com a placa de isopor balançando aqui em cima e o meu refletor está aqui do lado, ó. Ele jogando essa luz no isopor e está fazendo essa luz difusa que está iluminando todo o ambiente. Por ser um refletor de luz difusa, a gente não consegue ver muita diferença nessa difusão, né?
Difundir vai difundir a luz, mas tão perceptível quanto um refletor de luz dura. Quando a gente rebate essa luz, ela realmente espalha bastante. Toda vez que a luz ela for rebatida, você acaba perdendo muita intensidade luminosa. Por quê? Você tem o deslocamento da luz, a distância que ela tem para acertar o objeto, e depois você tem a distância do objeto para o resto do ambiente que você está querendo iluminar, ou para o resto da figura que você está querendo iluminar. Como eu falei que a intensidade luminosa é igual ao inverso do quadrado da distância, se ela viaja o dobro do caminho, né, você está perdendo um quadrado, ou seja, vai ser a raiz quadrada da sua intensidade luminosa. Se você tinha uma iluminação, né, 32 de diafragma, se você dobra esse deslocamento, ela em vez de ser 32 de diafragma, ela passa a ser 16. Né? Você vai perdendo os quadrados, você vai perdendo esses diafragmas. E essa ideia do inverso do quadrado da distância, se vocês forem reparar, é a mesma numeração que tem nos diafragmas da câmera. Você tem o diafragma e as frações. Então você tem 2, 4, 8, 16, 32, 64, que são os diafragmas das nossas objetivas. E a gente tem esses intervalos, né? Entre 2 e 4 a gente vai ter o 2.8, né? 5.6, 7.1, né? A gente vai tendo esses intervalos de diafragma, que é justamente para você saber como é que você vai encaixar, né? Como é que você vai ajustar essa luz. Então, se você precisa afastar o seu refletor, né? Se você precisa fazer um ajuste de luz e você não quer mudar o diafragma, você tem a opção de trabalhar com a velocidade, também vai trabalhar nesses intervalos, né, crescentes, como também você tem o ISO, né? O ISO você vai 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ele vai nessa crescência em quadrados, né? Ele vai aumentando de quadrado em quadrado. Lógico que existem as frações, né? Você consegue trabalhar com o ISO 125, o ISO 250, dependendo do modelo da câmera que você tem. Mas fisicamente falando, matematicamente falando, você tem as frações múltiplas desse quadrado de intensidade luminosa. Então aqui, por ser uma fonte de luz, né, quando eu trabalho aqui próximo de mim, eu consigo usar 5.6 de diafragma. Mas como eu estou trabalhando com essa distância, né, e mais o dobro da distância que está rebatendo na placa para poder iluminar, eu acabo perdendo, né, 3 vezes, né, 3 quadrados de iluminação. Então, ao invés de eu trabalhar com o diafragma 5.6, que estava aqui bem próximo, eu tive que aumentar a potência do meu refletor para eu poder conseguir utilizar esse refletor com o diafragma 2.8, né? Para você ver quanto ele perde de intensidade luminosa conforme ele viaja. Fora que, né, você ainda tem, mesmo que seja um material branco, você acaba tendo uma certa absorção dessa luz na superfície onde é que ela está atingindo. Vou voltar agora para o normal para a gente poder encerrar. E o último esquema de luz que eu gosto muito de utilizar é o que a gente chama de luz de Rembrandt, né? A gente posiciona a nossa luz principal a 45 graus do nosso assunto, no caso aqui que sou eu, e a gente dá uma inclinação nela também. Então se gera uma luz e ela vai gerar também um triângulo, né? Nesse lado aqui do rosto, ela faz esse triângulo. Então a gente tem uma volumetria bem interessante no rosto do personagem. A gente cria, deixa o personagem bonitão, bem iluminado, para poder fazer as cenas, né? Aqui eu estou trabalhando basicamente com 2 pontos de luz, um ponto para iluminar o fundo e um ponto de luz para me iluminar, que é a minha luz principal. O que é importante a gente destacar é que as iluminações, quando diz pontos de luz, são realmente refletores, né? Então você pode fazer a iluminação de 2 pontos, a iluminação de 1 ponto, como a gente viu, uma iluminação de 3 pontos, 4 pontos, e assim vai. E quando a gente usa recursos como isopor, espelho, né, algum outro tipo de aparato para redirecionar a luz ou controlar a luz, ela não considera ponto de luz. Então, se eu colocasse uma placa de isopor aqui para fazer uma luz de preenchimento, se a luz vai bater aqui, vai acertar a placa de isopor e tirar esse contraste, esse excesso de sombra do meu rosto, eu continuaria trabalhando com uma iluminação de 2 pontos, apesar de eu me iluminar, né, de maneiras diferentes. Encerrando agora a nossa aula de iluminação, a gente viu a definição de luz, o que é a luz, vimos também os fenômenos da luz, como a gente pode trabalhar isso de maneira que a gente consiga construir os nossos cenários, e nós vimos também a luz com relação ao seu grau de dispersão, a luz dura e a luz difusa, né? Como é que a gente consegue
onde é que a gente encontra esses elementos na natureza, e também vimos alguns esquemas de iluminação. Com relação à luz dura, né, existem refletores que são especificamente de luz dura. Hoje no mercado, atualmente, existe essa ferramenta com refletores de LED. Há uns anos atrás a gente só conseguia ter essa característica de luz com dois tipos de refletor. O refletor de tungstênio, que são aquelas lâmpadas mais antigas, que esquentam bastante para poder gerar aquela luz, então gerava um calor enorme, precisa ter um ar-condicionado, ventilador, para poder minimizar esse calor, fora o consumo energético. E nós também tínhamos os refletores de HMI, que são refletores que são muito similares à luz do Sol, né? Eles conseguem emitir o branco do Sol, só que são refletores que trabalham em alta tensão. Então, para ele poder operar, você precisa ter um transformador de luz, você precisa ter toda uma engenharia para poder funcionar ela no set, no local de gravação. Por conta disso, provavelmente você vai precisar de um eletricista para se responsabilizar e colocar todos esses equipamentos operando e funcionando dentro das suas filmagens. O papel do eletricista é muito importante por conta disso, para garantir essa segurança, para garantir que as coisas não peguem fogo ou você danifique alguns equipamentos. E ele também vai resolver alguns sistemas, algumas questões que você vai precisar de iluminar na hora. Tem algumas soluções que a gente vai ter, que a gente vai ver na próxima aula, que a gente consegue utilizar lâmpadas comuns para poder fazer algum tipo de iluminação específica, algum tipo de iluminação pontual. E o eletricista vai facilitar muito o nosso trabalho. Existem refletores de LED que são de luz dura, né? Ele vai ter esse grau de dispersão duro, uma luz direta em cima do assunto que você quiser utilizar. Diferente desse aqui, que são várias lâmpadas pequenas, ele é um LED maior, é um LED especial, que vai gerar essa luz, gerar essa iluminação para a sua cena. Só que eles são refletores um pouco salgados, né? São um pouco caros. Você encontra hoje no mercado refletores desse por entre 6 e 15 mil reais, um único refletor. Isso ele sem nada, você vai precisar colocar acessórios na frente dele para poder trabalhar a luz, seja ela dura ou difusa, você vai precisar ter esses acessórios. Então você vai ter um custo aí de 1.800, 3.500, 7.000 para cada acessório que você for utilizar. Então, apesar da tecnologia estar avançando bastante, às vezes ela está um pouco distante da nossa realidade. Talvez seja mais interessante a gente locar um equipamento para fazer uma produção do que realmente fazer a aquisição dele. Então é isso, jovens. Se você gostou da aula, curte esse vídeo e escreve aqui no seu comentário o que você achou da aula ou a sua dúvida. Isso é muito importante para nós, para podermos trabalhar nas nossas lives esse conteúdo. E aguardo você na próxima aula.